Fala, Nutri Maravigold! Tudo bem? Muito feliz em montar essa aulinha para vocês, gente. Hoje eu estou gravando de casa. Hoje é quinta-feira do feriado, 7 de setembro, exatamente 7 horas da manhã. Eu acordei, eu estava inquieta, querendo gravar um conteúdo diferente aqui para vocês. E aí eu falei, cara, eu amo falar disso no consultório. Por que que eu nunca gravei um conteúdo disso? Então, me levantei, comecei a arrumar as coisas, montei uns slides rapidinhos aqui para vocês verem até o paper, um dos papers, tá? Que eu me baseio, mas tem outros. Para quê? Para vocês entenderem uma coisa que eu falo, que a nutrição esportiva é para todos. E ela realmente é. Porque normalmente a maioria dos nutricionistas profissionais da área da saúde também, médico, fisioterapeuta, profissional de educação física, não tem essa ótica sobre o nosso paciente fadigado. Por que eu falo isso? Porque se você realmente me segue no Instagram, aquele seguidor raiz, vê todas as aulas que eu posto aqui no YouTube, você deve saber que eu já falei várias vezes que a grande maioria das pessoas não tem necessidade de pré e pós-treino, que essa fadiga ela tem que ser tratada de uma outra forma. E eu vou mostrar a pontinha do iceberg aqui para vocês, que eu acho que é extremamente importante, assim, é de urgência vocês saberem sobre isso, porque poucas pessoas falam sobre isso. E a gente tem que começar a espalhar este tipo de conteúdo o mais rápido possível para as pessoas conseguirem se tratar, porque eu estou cansada de ver as pessoas corrigindo fadiga com café funcional, sendo que isso só vai piorar o quadro de ansiedade. O Brasil, acho que é um dos países mais que tem a população mais ansiosa no mundo e ele está em quinto em depressão. Então, com quadros de indivíduos diagnosticados com quadros de depressão. Então, isso são coisas que são de extrema relevância, por quê? Porque o nosso cérebro, ele tem a necessidade de nutrientes específicos. E é aí que nós entramos, maravilhosos. E essa alimentação extremamente ruim, extremamente inflamatória, industrializada, pode sim interferir na nossa barreira hematoencefálica. Também temos papers sobre isso, hoje já existe pesquisa sobre isso. Porque a inflamação, gente, ela é sistêmica. Ela pode ser uma inflamação crônica de baixo grau, mas ela é sistêmica. Então, ela vai influenciar, sim, na produção hormonal, no funcionamento cerebral, e isso vai fazer com que o nosso paciente ele fique mais cansado, mais fadigado, sem disposição, inclusive para colocar em prática as condutas que a gente prescreve. Então, deixa eu começar aqui compartilhando a tela com vocês que eu fiz uma singela apresentação. Deixa eu só ver se está compartilhando aqui. Já vou tomar minha aguinha, né? Beleza, estamos compartilhando. Então, vou trocar aqui. Deixa eu só aumentar aqui o slide para ficar mais bonitinho. Então, vamos lá, gente. Vamos começar a fazer uma introdução para nutrientes para o cérebro. Pois é, Nutri. Realmente a gente tem uma gama de nutrientes que vai além do ômega 3. E vocês vão ver através desse paper aqui, como esse, existem vários outros. Essa é uma revisão sistemática que eles fizeram de 2021 até 2022, então é uma revisão sistemática bem recente. E a gente tem que incentivar, que são nossos colegas brazucas. Adoro incentivar paper do pessoal, porque a pesquisa científica no Brasil, especialmente na área da saúde, gente, é uma pesquisa científica muito, 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 muito boa. Tá? Não é à toa, por exemplo, eu atendo muitos pacientes fora do país, já atendi muitos gringos, tenho amigas que também atendem pacientes que realmente têm outra nacionalidade, porque eles sabem que questão de saúde no Brasil é pesquisa de ponta e são profissionais dedicados, né? Não só isso, em outras áreas também. O brasileiro, quando é dedicado, é um profissional muito, muito, muito requisitado fora do país. Só para vocês terem uma ideia. Tá? Então, simbora, o que a gente viu neste paper? O que esse paper analisou, né? Ele analisou, ele relata, né, que o cérebro é um dos órgãos mais complexos que a gente tem. Realmente tem uma demanda de nutrientes muito importante, que vai além do que a gente realmente entende
por nutrientes, né? A gente fica pensando, ômega 3, creatina, que são nootrópicos, mas existe uma gama de vários outros nutrientes que vão compor esse funcionamento cerebral. E eles viram os que não podem faltar, que realmente são hiper, mega, ultra importantes para o funcionamento cerebral. E aí eu peguei essa tabela, essa imagem, essa figura desse paper também, então se vocês forem baixar, vocês vão ter acesso a essa figura. Eu até vou fazer uma chamada para essa aula com este paper, que ele é muito legal, vou colocar o DOI bonitinho para vocês de referência. E aí o que eles analisaram? De neuronutrientes, que daí eles colocaram as substâncias, né, que alimentam o cérebro como neuronutrientes, a gente tem metilfolato, que é a nossa vitamina B9, vitamina B6 e B12, tá? Então vejam que esse trio de vitaminas do complexo B são extremamente importantes. Lembrem-se que as vitaminas do complexo B, todos os meus alunos sabem disso, elas têm sinergia entre si. Então, quando a gente vai montar um composto de vitaminas para o complexo B, é importante que a gente consiga colocar todas, se possível, ou pelo menos essas 3, tá? Juntas. Por isso que saber prescrever suplementos manipulados é muito importante, porque hoje em dia a gente não tem no mercado um suplemento pronto para consumo da indústria de suplementos que tenha B6, B9 e B12, pelo menos até o presente momento. Tá bom? Estou fazendo essa aula dia 7 de setembro de 2023. Que eu realmente saiba a procedência dos insumos, que eu sou chata nesse grau. Tá. Magnésio, super importante. A gente tem uma deficiência de magnésio, assim, absurda na grande maioria da população brasileira e muito provavelmente mundial, por a gente ter monocultura, então o solo fica muito pobre. Arginina, que é super importante, colina, a gente tem niacina, vitamina do complexo B também. Então, são nutrientes que a gente precisa para ter um melhor funcionamento cerebral. E os macronutrientes, pensando em neuronutrição, aí eles falaram sobre os carboidratos, fosfatidilcerina, que eu já falei para vocês disso falei exatamente sobre esse ativo já lá no Instagram, e triptofano. Então, eu separei, deixa eu até descompartilhar aqui com vocês. Eu separei para a gente conversar hoje, que eu acho super importante, falar sobre vitamina B12. Essa, assim, não pode faltar, porque a gente tem visto no consultório pacientes com queixa de fadiga, e que comem carne com uma deficiência de B12 lá embaixo, com 200, 300, uma B12 boa, ela vai ter em 600 pelo menos, no exame de sangue. E é importante que a gente também invalide, tá? Com com alguns outros marcadores de exame de sangue, tá? Que aí isso pode ser como homocisteína, por exemplo, ácido metilmalônico, mas isso eu falo bastante dentro do curso PNE, que ele está com as inscrições fechadas, mas a gente vai falar isso sobre a imersão, que eu vou dar dia 23 de setembro, que vai ser uma imersão para suplementos manipulados. Mas o que eu quero falar com vocês com relação à B12, que é super importante, e a gente analisa hoje em dia que uma grande demanda dos pacientes se encontra em deficiência, tá? Com relação à nossa vitamina B12. Então, o que a gente vai ter de forma ativa da cobalamina, que é a vitamina B12? Ela tem que estar no formato de metilcobalamina. Se for no formato de cianocobalamina, a gente tem uma biodisponibilidade muito ruim. E aí, qual que é a função da nossa B12? Junto com a nossa vitamina B6 e B9, elas auxiliam a formação do nosso glóbulo vermelho. Então, eu tenho até um caso que eu vou levar para imersão de manipulados, de um paciente que ele estava, assim, com alteração em tamanho molecular, com uma anemia ali já bem levinha, mas que era algo que deixava ele extremamente cansado, extremamente fadigado. Quando a gente corrigiu, ele teve uma melhora, assim, em 5, 6 dias, ele já me mandou mensagem falando, nossa, Maria, eu estou me sentindo muito melhor. Isso é só realmente da vitamina? Só para vocês terem uma ideia. Mas eu vou abrir o caso dele inteiro, que ele me permitiu, na imersão em suplementos manipulados, tá? Outras funções que a gente tem da vitamina B12, né? Ela vai ser cofator por ácido nucleico, né? Para formação. Ela participa também
também do nosso metabolismo do ácido fólico, que é um excelente metilador. Ela controla os níveis de homocisteína junto com B6 e B9, que também é um marcador cardíaco. Ela está associada ao funcionamento dos nossos neurônios, do nosso sistema nervoso central. Então, por exemplo, a deficiência de B12, ela é a causa da anemia megaloblástica, tá? E a gente vai ter algumas alterações do nosso sistema nervoso e também dormência nos pés e mãos, tá? Que é a neuropatia. Na nossa dieta, onde que a B12 está? Basicamente, em alimentos, né? Animais. Porém, o que a gente tem que entender? Que a proteína, né? Existe um complexo proteico na dieta, que ela vai ser, que para a gente conseguir liberar essa B12, quando a gente faz a digestão, é feita pela nossa pepsina no estômago. E aí ela fica livre para poder ser absorvida pelas células epiteliais do nosso intestino delgado, pelo fator intrínseco, tá? Que é uma glicoproteína gástrica. Então, isso é muito importante de deixar claro para você. Então, a gente vai ter a ligação do fator intrínseco, que é secretado nas nossas células gástricas parietais. O que acontece? Dentro das nossas células epiteliais, né, o fator intrínseco da vitamina, o complexo, né, IF, da nossa vitamina B12, ele é decomposto em vitamina B12 livre pelo nosso lisossomo e aí vai ser liberado no nosso sangue, onde ele vai ser convertido na forma ativa e vai ser distribuído por todo o corpo conforme demanda, tá? O que é importante a gente saber? Que 99% dessa absorção é feito por absorção ativa, mediada pelo fator intrínseco, e 1% por absorção passiva, que é a difusão passiva. O que acontece? Pacientes, tá? A gente tem uma demanda muito grande de pacientes que fazem uso, por exemplo, de inibidor de bomba de próton, ou relatam muita azia, refluxo, dificuldade na digestão, a gente já sabe que tem que está meio capenga esse fator intrínseco aí. Então, isso já associa o quadro de baixa absorção de vitamina B12. Por isso que a indicação de B12 na suplementação é sublingual, tá? Que aí a gente vai ter uma excelente absorção. Dosagem de B12, ela é super sensível, tá? Isso é importante da gente deixar claro. E a gente tem que fazer associação também com sintomatologia, para a gente validar essa deficiência. Então, se o paciente está com anemia perniciosa, né? Então, ele vai ter uma falta de produção do fator intrínseco, gerando uma má absorção de B12. Pacientes vegetarianos, paciente que fez uma cirurgia bariátrica, que tem síndrome de má absorção, com gastrite atrófica, com certeza. Então, gastrite atrófica, a gente já vai pensar em todos os pacientes que têm uma doença autoimune, porque pode ter este quadro de gastrite atrófica. E pacientes idosos, pacientes que fazem alto consumo de bebida alcoólica, tabagistas, tudo isso vão deixar um paciente com quadro de deficiência de complexo B. E aí, quais são os sinais e sintomas que a gente tem que tomar cuidado também na clínica? Então, o paciente que tem uma anemia macrocítica, né, megaloblástica, uma glossite, paciente que se queixa de cansaço, de perda de apetite, paciente obstipado, ele vai ter toda a parte do trato gastrointestinal comprometida para essa absorção, com neuropatia periférica, então pacientes que são diabéticos, por exemplo, e tiveram uma diabetes muito descontrolada, um mau cuidado com a diabetes, então a gente vai ter um paciente com uma baixa absorção de B12, alguns sintomas neurológicos, né, como as neuropatias, que a gente vai pensar em dormência de mão e pés, dificuldades para andar, perda de memória, desorientação, demência, com ou sem alteração de humor, então a gente vai pensar no paciente idoso, mas hoje perda de memória, grande parte da população, cansaço, grande parte da população. Então, isso são coisas que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado para ter essa sensibilidade na hora de fazer a prescrição de B12, tá? Isso eu acho que é super importante. Outra vitamina que eu nem ia comentar, mas eu acho que é importante, não tem como a gente não falar, né?
da nossa vitamina B6. Porque o que ela vai ter? Ela é um cofator para mais de 100 enzimas, então ela é super importante, assim como o magnésio. Ela vai ser precursora de diversos metabolismos, vai estar envolvido ali em alguns metabolismos celulares, como dos aminoácidos, dos lipídios, metabolismo de carboidrato. Ela vai ser essencial para a atividade do nosso glicogênio, da nossa glicólise, também para a formação de hemoglobina, assim como a B9, assim como a B12. Ela é necessária para a formação de diversos neurotransmissores, como serotonina, dopamina, norepinefrina, taurina, histamina, GABA. Então, a gente tem uma utilização da peridoxina assim, numa escala muito global. Então, isso é muito importante. Assim como a B9, assim como a vitamina B1, eu não quero deixar essa aula muito extensa. Isso eu vou falar muito, 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 gente, dentro da nossa imersão de suplementos manipulados para o seu paciente que treina. Por quê? Eu vou até colocar o cronograma aqui para vocês, porque o que acontece, gente? Isso eu acho que é super importante da gente deixar claro para vocês entenderem sobre suplementos manipulados, porque a gente consegue, hoje, a Anvisa, desde 2018, se eu não me engano, ela fez essa legislação, acho que essa resolução em 2016 para 17, e aí para a indústria da suplementação se reorganizar até 2018, mais ou menos assim, tá? Ou foi 2018? Ah, gente, não lembro, sei que 2018 já tinha esse trem aí. Que aí eles colocam limites de dosagem. E os limites de dosagem para B12, por exemplo, são de RDA. E aí, o limite é de 9,9 microgramas, que é uma dosagem super baixinha. Normalmente, quando a gente vai prescrição de vitamina B12 para conseguir levantar os níveis, pelo menos 1.000 microgramas, porque ela não tem OL, mas a gente tem outros parâmetros que a gente faz análise para melhora de disposição desse paciente. Aí a gente pode fazer um uso de manutenção de 9 microgramas, não tem problema. Mas a suplementação manipulada, ela é super importante para a gente conseguir levantar esse paciente. Lembrando que outro fator de fadiga e que causa má funcionamento cerebral é a desidratação. E grande parte dos nossos pacientes são desidratados. Outra coisa que eu quero conversar com vocês, em especial na imersão de suplementos manipulados, é que já existe uma pesquisa com relação, a gente tem o leaky gut, né, que é a permeabilidade intestinal, e aí a gente também tem o leaky brain. Então, a permeabilidade cerebral, que é causado por essa desidratação, por uma alimentação muito ruim, por uma desnutrição, né, que eu considero bem importante da gente, desnutrição de micronutrientes, que fazem com que a gente tenha uma alteração na nossa barreira hematoencefálica. E aí aumente essa permeabilidade para substâncias mais tóxicas, alterando uma das teses, né, alterando produção, inclusive, hormonal. Então, por isso que hoje um paciente com desbiose, a gente já imagina que ele também tem um aumento na permeabilidade cerebral, por isso que é um paciente mais fadigado, tem dificuldade para manter um bom ciclo de sono, porque vejam os hormônios que tanto B12 como B6 interferem na produção. É o paciente que vai ter dificuldade de ter regulação de fome e saciedade, de perda de peso, porque tem toda uma teia metabólica que está alterada. E aí a gente tem um poder muito grande nas nossas mãos de transformar a vida desse paciente para melhor. Por isso que a gente tem que saber sobre suplementos manipulados, tá? Isso é super importante. Claro que a dieta, ela tem o seu valor imenso, né? Isso a gente precisa saber prescrever uma boa dieta, mas muitas vezes, para a gente poder ter um bom resultado, a gente tem que ir evoluindo aos poucos essa dieta junto com o paciente, tá? Isso é super importante. Isso aqui eu coloquei para vocês, vou até aumentar a tela aqui. Que esse foi o depoimento espontâneo de um paciente, né? Que eu vou abrir, que eu falei para vocês que eu abri o estudo de caso dele na imersão em suplementos manipulados. Ele falou: Hey, Mari, tudo bom? Comecei a tomar o Complexo B já faz uns 5 dias e parece que estou conseguindo focar melhor nas coisas. Ele achou isso super interessante. Mas também notei a mudança na coloração de urina, gente, é super normal, tá? Antes era transparente, agora tá amarela. Eu vou explicar o porquê disso dentro da imersão.
Então, fiquem tranquilos. Eu mandei áudio explicando, fiquei feliz, expliquei o porquê, né, dessa melhora, que é um pouquinho do que eu estou contando aqui para vocês na aula. E aí, ele, né, ficou super agradecido e ele achou super impressionante, porque ele conseguiu, inclusive, diminuir o café preto, que ele tomava 3 vezes por dia, ele está tomando 3 vezes na semana. Só para vocês terem uma ideia. Então, ele é um paciente que a gente não faz utilização de pré-treino como estimulante para ele. Só para vocês terem uma noção, e ele ficou assim, chocado. Tipo, como que ninguém nunca olhou para este lado com ele, nenhum outro profissional médico, porque era a primeira vez, se eu não me engano, que ele estava indo no nutricionista. Esse aqui é o cronograma da nossa imersão de suplementos manipulados para o seu paciente que treina. Então, seja ele um esportista, um atleta, um praticante de atividade física, é super importante, porque eu vou ensinar vocês a interpretarem as causas de fadiga e os nutrientes, né? Vou abrir os nutrientes que são importantes para a gente otimizar essa fadiga, que muitas vezes é cerebral, não é física. Exclusivamente, a gente tem mania de separar as partes do corpo, mas se o cérebro não está funcionando bem, gente, nada está funcionando bem. Passo a passo para manipulação. Então, como elaborar o receituário, escrita correta dos ativos. Eu não vou conseguir falar sobre todos os ativos possíveis e imaginários, mas eu vou separar os principais e que realmente a gente tem resultado na prática. Os veículos que são importantes, doses, formas farmacêuticas. Gente, vocês podem fazer desde cápsula até shots. Então, até pirulito a gente consegue fazer hoje na farmácia de manipulação. Tá? Como e quando prescrever suplementos ergogênicos, né, para a gente melhorar a performance. E quando a gente pensa performance, a gente vai melhorar a performance física e mental também, tá? Prescrição de zinco, magnésio, complexo B, vitamina D, ferro, enzima digestiva, glutamina, cúrcuma, beta-glucanos, nucleotídeos, proteínas, taurina, arginina, colágeno articular, que são alguns suplementos, gente, substâncias que eu acho que são imprescindíveis, que a gente tem que saber prescrever na manipulação, porque é o que a gente mais vê de deficiência hoje na nossa prática clínica. E, obviamente, né, Maravigold, tudo isso no formato de estudo de caso, né, no formato Jacob de ensinar, porque eu acho que é importante a gente enxergar na prática como isso aconteceria. Então, quando que vai ser essa imersão de manipulados para o seu paciente que treina? Vai ser dia 23/9, dia 23 de setembro, às 8 horas. Eu vou fazer ao vivo pelo Meet, que é o aplicativo do Google, tá? Vou disponibilizar, vocês fazendo a compra dentro da plataforma do Hotmart, vai entrar o link lá para vocês, né, do Meet, e eu vou enviar por e-mail também, então fiquem super tranquilos com relação ao acesso ao Meet. Tá? E aí vocês vão ter acesso à gravação por 6 meses. Além disso, vocês já fazendo a compra da imersão, fazendo a sua matrícula, vocês já vão ter acesso a conteúdo de adaptação hormonal no esporte, no treino, no caso, né? Dicas para atendimento que pratica atividade física e indicadores para a prescrição de suplementos, que isso é super importante. Após, né, a nossa imersão, eu vou distribuir para vocês a planilha com as minhas fórmulas e dosagens. Então, a planilha aqui já está dividida por categoria, porque eu sou toda metódica, tá, gente? E é uma planilha que eu venho colocando, né, alimentando ela ao longo dos anos, tá? Então, ela está super legal. Investimento, 12 vezes de 24,65 ou à vista por 247. O link para vocês fazerem a matrícula tá aqui, tá? Na descrição do vídeo, mas também tá nos meus stories, também tá lá na bio. Se vocês tiverem de dúvida, gente, coloquem nos comentários, mas curtam, compartilhem esse vídeo, porque não é só por conta da imersão também, mas é para cada vez mais pessoas terem acesso a esse tipo de conhecimento, porque esses são conhecimentos transformadores para a sua prática profissional, para te levar para outro patamar como nutricionista, mas também para a transformação da vida do seu paciente. Isso é muito importante, a gente parar de prescrever mesmice. A gente tem que entender muito além o poder da nutrição, vai muito além de pré-treino de cafeína, café funcional, pós-treino de whey, gente, é muito mais que isso. E é isso que eu quero compartilhar com vocês. Então, façam parte da nossa imersão de suplementos manipulados. As inscrições vão até dia 15 de setembro, tá? Após isso, aí as inscrições vão ser fechadas e um super beijo. Se vocês tiverem de dúvida, coloquem aqui nos comentários. Me contem também se vocês querem mais conteúdo sobre isso.
porque é um tema... Ai, vocês veem que eu fico até animada, né? Um tema que eu amo, eu adoro funcionamento cerebral, eu acho muito legal, para a gente conseguir trabalhar a performance como um todo, tá? Que não é só prescrever cafeína, creatina e whey protein. Fechou? Então, super beijo para vocês, Maravigold. Nos vemos e até amanhã.